Boa noite a todos. Daremos início à entrevista coletiva do técnico Tite. A primeira pergunta da TV Cruzeiro. Boa noite, professor. Parabéns pela vitória. Análise do jogo, uma vitória importantíssima que colocou o Cruzeiro nessa final do Campeonato Mineiro. Uma vitória consistente, porque não deu oportunidades ao adversário. De que teve uma mentalidade forte, porque permaneceu batendo, criando oportunidades, talvez... Vou me antecipar, fazendo com que o goleiro adversário tenha sido um dos destaques da partida, da equipe adversária. E nessa construção, nesse equilíbrio da equipe, fez merecedor do placar e da classificação. Tite, gostaria de saber de você a importância, né, desse tempo que agora o Cruzeiro vai ter para poder se preparar para a final do Campeonato Mineiro e também a respeito das saídas do Cássio e também do Gerson, que deixou o campo ali colocando a mão na peça. Você já tem alguma informação a respeito desses dois atletas? Nós tivemos sempre o cuidado de estar com os atletas nas melhores condições. E os dois foram trauma. Foi uma pancada, uma que o Cássio foi sair e o adversário chocou e na queda bateu, e a outra no trauma também do Gerson. Inicialmente eu falei com o doutor, mas a gente fica muito envolvido, que não teve um problema maior, mas é um assunto clínico e daqui a pouco a direção pode passar em seguida com maior propriedade. E o tempo? O tempo, sim, ele é importante de preparação, não só para nós, para todas as equipes. Para todas as equipes, ele te traz, é um ano atípico, calendário, e tu tem que se adaptar e ser competente para tal. Tite, boa noite. A classificação veio, né? Foram 2 vitórias, ganhou, né, os 2 jogos. A nação celeste fica feliz com a classificação, mas a impressão é que o time teve um pouco de dificuldade, por exemplo, de mexer, né? Só joga com a bola no pé. Isso aumenta a previsibilidade para esta equipe. Como alterar essa, entre aspas, jogabilidade, um time que seja mais impositivo e que faça uma atuação com mais gana para conseguir as vitórias? Obrigado. O adversário fez um 6-3-1, trazendo uma marcação baixa. E nós finalizamos 19 vezes, e sendo 19, 12 de dentro da área. Então a infiltração teve, ela teve um pouquinho de falta de precisão ainda, e teve no goleiro adversário também, vamos considerar, uma grande partida, e ele já no primeiro tempo teve grandes momentos também. Tite, boa noite, Arthur Mesquita, Rádio 98. Muito é comentado sobre a evolução do time nos últimos jogos, jogo contra o Corinthians, o jogo contra o Pouso Alegre lá em Pouso Alegre. Nessa partida de hoje, como que você enxerga isso? Na sua visão, tem sim ainda uma evolução do time nessa parte tática, na parte organizacional ali do time, também com o resultado chegando hoje, um resultado que para muitos venceu, mas ainda não convenceu. Como é que é a sua avaliação dentro disso? Precisa, e a busca sempre é de evolução. Eu coloquei alguns itens que eles são importantes, tanto no aspecto da última jogada, mas hoje teve uma coisa que ela foi consistente, né? Eu digo que uma equipe ela faz e ela precisa das 2 fases, bem, e ela foi muito consistente. Ela teve uma bola, eu acho, no primeiro tempo, que o Kaique fez uma cobertura, e eu não estou lembrado de uma outra finalização mais do adversário. Então essas 2 fases, antes eu coloquei para você, dos últimos 5 jogos, a gente tinha tomado gols, e agora não, ela persistiu tal qual. Ela foi resiliente, mentalmente ela foi forte, ela buscou o gol no final, e que ele é do jogo. As outras vezes nós tomamos um gol também nesse mesmo período. Então, essa consistência, essa evolução que a equipe precisa ter também, independentemente de aspectos positivos. Ô Tite, aqui, à sua esquerda, por um Campeonato Mineiro a qualquer custo, o Cruzeiro não esticou muito a corda nessa questão física. A gente vê jogadores terminando o jogo hoje bastante desgastados, muitos traumas acontecendo. Se os jogadores não estivessem em campo, isso teria sido evitado. Não dava, principalmente hoje, por exemplo, para segurar um ou outro com essa sequência muito grande de jogos que vem tendo? Talvez. A gente fica com uma situação sempre depois do acontecido, tal, mas quando ele é trauma, ele não é muscular. Quando ele não é muscular, ele não te exige, ele não é exigência física de aceleração, desaceleração, e nem do transcurso mais. Mas para evitar trauma, sim. Mas os atletas todos eles estavam bem, passaram pelo departamento médico e tinham condições para tal. Foi por isso que foi colocado.
Então, inclusive, para a equipe ter uma evolução e dar continuidade, retomar um processo normal. E dentro dessa mesma pergunta, e se nós tivéssemos no início já colocado os atletas, talvez quantos pudessem já estar numa condição ruim física ou machucado também. A gente procurou equilibrar, mas talvez, se não tivesse colocado, não teria tido trauma. Talvez, mas aí prever depois do acontecido. Aí não... O que tinha condições eles de jogar, isso eles tinham. Ô Tite, o Cruzeiro em trancos e barrancos, né? Foi chegando com alguma dificuldade para essa decisão do Campeonato Mineiro. Queria que você fizesse uma análise, um balanço desse estadual do Cruzeiro, na sua avaliação, o que teve de positivo e negativo desse estadual? É bastante difícil eu colocar todos os dados, mas ele oscilou no início por uma série de fatores, né? Não convém aqui, ele oscilou bastante, e nos últimos 6 jogos ele teve a consistência, né, de fazer 5 vitórias, eu acho que foram, e um empate no Brasileiro, ou 2 empates, é isso? É isso. E ela teve aí numa retomada num ritmo normal mesmo, né, a gente buscando no início e tendo oscilações que a gente não gostaria que tivesse. Tite, boa noite. Queria te perguntar o que representa para você pessoalmente chegar a uma final do Campeonato Mineiro, uma retomada de trabalho como treinador, né, depois de um tempo parado, e também de receber críticas da torcida em alguns jogos anteriores, onde você foi até saudar o torcedor lá no final do jogo, depois da vitória. Voltar a trabalhar é quando fica desempregado, é sempre um retorno, independentemente de qualquer fator. Então, foi a minha carreira toda assim, momento desempregado, momento empregado, momento desempregado, que é a realidade do futebol brasileiro, dos técnicos, enfim. E eu, junto com... Talvez menos que a maioria, porque eu fiquei quase 7 anos na seleção e outros clubes já tenham permanecido bastante tempo. Na segunda parte da pergunta... das pressões, sim. Eu não tive nenhum clube que eu trabalhei que eu não fui pressionado. O que eu quero, sim, é ter o respeito, independentemente de qualquer fator, ao torcedor, porque é ele o motivo maior do clube. E eu quero, sim, dar o meu máximo, eu quero, sim, poder ser campeão mineiro. Nós estamos na final. Talvez eu possa ser um técnico, aí não sei, aí vou falar um pouco de egoísta aí. Que é campeão carioca, campeão paulista, campeão gaúcho pelas 2 equipes, e posso ser campeão mineiro, mas eu sozinho não, mas o trabalho da equipe toda, de uma direção toda, ele é importante. Pouco para a história do Cruzeiro, sim, pela grandeza do Cruzeiro, mas muito porque isso é fonte geradora de confiança para a sequência do trabalho. Esse aspecto, sim. Pode, Nath. Boa noite, Tite, Nath, da ESPN. Aproveitando esse assunto sobre pressões da torcida, ontem uma organizada foi até o CT e divulgou nota que na reunião que tiveram com a sua presença, eles pediram a sua saída do clube. Eu queria que você falasse um pouco sobre como foi essa conversa e como que está sendo encarar essa pressão tão próxima. É atividade profissional. Foi assim em todos os clubes por onde eu passei. Eu disse que teve momentos difíceis. O que eu tenho respeito, eu volto a dizer, ao meu cargo ele exige, a minha educação e a minha formação exige respeito. E a conversa ela foi educada. Ela foi com os integrantes e foi educada. Foi tete a tete, foi com respeito, foi com educação, foi buscando aquilo que o Cruzeiro precisa. Independentemente de quem seja o técnico, independente de quem seja o jogador. Se vaiar o técnico, se vaiar o atleta, vai estar prejudicando o clube. Aí sim, num outro momento, quem tem a responsabilidade do comando, fica, sai e tal, mas ele é do jogo. Mas antes é Cruzeiro, antes é ter essa possibilidade do trabalho ser exitoso. E aí eu tenho essa compreensão também. Ô Tite, aqui, boa noite. Nessa longa trajetória sua no futebol, acredito que você tenha visto uma jogada ensaiada vencer um jogo, até mesmo um campeonato. Com essa semana livre para trabalho até a final, dá para pensar em trabalhar um fator novo? Você acredita que precisa isso
para o Cruzeiro encarar essa final, porque nos principais jogos do Cruzeiro na temporada, os desafios da Série A, o Cruzeiro ainda não venceu. Até mesmo o clássico contra o Atlético pelo Campeonato Mineiro. Sim. Essa semana vai ser primordial para isso. Você pensa em trabalhar algo diferente para essa final, independentemente do adversário? Sim. Sim, sim. Se tu olhar os jogos, eles sempre têm uma variação de bola parada diferente. E a gente vai trazer, sim, daqui a pouco um componente, assim como daqui a pouco quase aconteceu nos outros jogos. E a gente viu no jogo contra o Corinthians, né? Tá lembrado da jogada que a gente fez de bola ensaiada, que ela trouxe por trás. Daqui a pouco a gente estabeleceu uma variação. É assim também uma das possibilidades. Sim. Boa noite, Tite. Aqui, Eduardo Statucci, Lance Digital. Tite, tu é um treinador muito experiente, vive já no Brasil há anos no futebol e viveu vários tipos de calendário no futebol brasileiro também. E não é especificamente sobre o calendário, eu queria saber como que interfere, como que você acha que interfere, principalmente na popularidade com a torcida, nos resultados ruins de agora, esse encavalamento de jogos decisivos. Teve um jogo decisivo já no final do Campeonato Mineiro, agora no meio da semana contra o Corinthians, e hoje mais uma decisão, e no sábado outra decisão. Como que isso interfere no seu trabalho e como que isso interfere na popularidade com a torcida? A popularidade, ela se dá, e o carinho é com as vitórias. É assim como nós colocamos ontem, a reunião com a torcedora, você vai ganhar. É assim. E nós sabemos disso, para passar a grandeza que tem o Cruzeiro. E fora de trabalho e de resiliência, de persistência, eu não consigo encontrar uma outra forma. Mesmo que sejam aí 2 meses que a gente esteja trabalhando, e com um calendário desse que ele é, às vezes, na parte física, na parte mental, né? Na parte tática, de organização, numa retomada de ritmo dos atletas. E aí a gente optou no início para não colocar os principais atletas, porque tinham que retardar suas férias, e aí a gente utilizou as crias da toca, enfim, tudo mais. E está chegando agora, numa final, né? Com consistência, tendo sido o primeiro, e que agora é a busca do título. É a busca do título. Volto a dizer, talvez ela seja pouco pela história do Cruzeiro, mas eu também sei que em 97, quando foi campeão da Libertadores, o Cruzeiro foi campeão mineiro. Isso é um fator pequeno, mas ele é fonte geradora de confiança para a sequência de trabalho. Pouco para a história do Cruzeiro, mas para uma sequência ele é legal. Tite, boa noite. Aqui, Diego Marinho, do Portal Diário Celeste. O Cruzeiro conviveu com críticas a jogadores, hoje também antes do começo do jogo, quando foi falar da escalação e falou seu nome, você foi vaiado por uma parte da torcida. Queria te perguntar do vestiário, como que foi o vestiário com os jogadores, a reação deles após esse fim de jogo, vaga na final do Campeonato Mineiro e, de certa forma, mais perto de um objetivo que é uma das metas do clube nesse momento. Da satisfação de principalmente ter sido muito lúcido, muito consciente, porque tu passa um segundo tempo sem fazer o gol, a pressão ela começa a exercer, daqui a pouco a bola queima no pé, tu começa a desarticular e dar contra-ataque ao adversário, e a equipe não fez, ela teve consistência durante todo o jogo. Então essa lucidez, ela foi importante. E os atletas, eles recordaram que o ano passado eles não tinham chego, e quanto tinha sido dolorido também. Foi isso. Boa noite a todos, obrigado, professor. A entrevista coletiva você acompanha.